Bom, vamos agora para a nossa parte 2 da videoaula, que é o estudo dos fenóis, certo? Então, fenóis são compostos orgânicos que apresentam também grupamento hidroxila, só que ao invés de estar ligado a um carbono saturado, vai estar ligado a um carbono aromático. Um carbono que está presente no anel aromático. Então, coloquei aqui 3 exemplos para a gente identificar quando que eu tenho um fenol ou não. Aqui, gente, a hidroxila não está ligada a um carbono aromático. Aqui a hidroxila está ligada a um carbono saturado. Como é um carbono saturado, isso daqui não é um fenol, tá? Isso daqui é um álcool cíclico. Aqui eu já tenho a hidroxila ligada diretamente a um carbono aromático, certo? Então isso daqui sim é um fenol. E aqui eu tenho a hidroxila, não sei se vocês percebem aqui, ó, ligada a um carbono saturado, que é esse carbono aqui, ó, não está ligado diretamente ao anel aromático, tá? Então isso daqui também não é um fenol, é um álcool aromático. Tomem cuidado aí com essas pegadinhas em relação a fenol e álcool. Classificação dos fenóis. De maneira semelhante aos álcoois, se tiver apenas uma hidroxila, lá era monoálcool ou monol. Aqui, se tiver uma hidroxila no fenol, será monofenol. Se houver duas hidroxilas, de fenol. 3 hidroxilas, trifenol. Correto? Bom, agora a nomenclatura dos fenóis. A nomenclatura oficial e o PAC, o grupo hidroxila é tratado como radical e o nome desse radical é hidroxi. Então a gente vai pegar e vai colocar a posição desse grupo hidroxila, se tiver mais de um radical ligado ao anel, certo? Mais o nome dele como radical, hidroxi, mais a palavra benzeno. Essa seria a nomenclatura oficial e o PAC. Na outra nomenclatura, tá? O anel aromático mais hidroxila, ele é tratado como o termo fenol. Então aqui seria hidroxi benzeno. Ou, aqui também poderia ser chamado de fenol apenas, porque o anel aromático ligado à hidroxila é o fenol, certo? Aqui eu tenho, numerando, partindo do grupo funcional, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ficaria em ordem alfabética, 1, hidroxi, 2, metil, benzeno, correto? Ou ainda, por ser um anel aromático dissubstituído, poderia utilizar os prefixos orto, meta e para. Como estão na posição 1 e 2 aí, seria orto. Então poderia ser orto, hidroxi, metil, benzeno. Correto? Bom, na nomenclatura aí usual, a gente vai substituir hidroxibenzeno por fenol. Então aqui ficaria 2 metil fenol. Ó, eu peguei o termo benzeno e o hidroxi e substituí pelo fenol. Também é possível isso, tá bom? Só pode ter uma hidroxila para a gente fazer esse tipo de nomezinho aí. Bom, aqui
Aqui eu vou começar a numerar, partindo dessa hidroxila, 2, 3, certo? Eu preciso que as hidroxilas fiquem nos menores números e depois eu me preocupo com os radicais. 4, 5, 6. Então, ali nós temos um etil. Então, pela ordem alfabética, 5, etil, 1,3 de hidroxi, benzeno. Correto, gente? Sim? E ali embaixo, começando da hidroxila também, agora temos um problema. Qual o problema? O problema é que eu posso seguir para cá ou para cá. Tanto na rotação horária quanto na anti-horária, eu vou ter radicais nos carbonos 2. Aí você tem que lembrar da ordem alfabética. Nesse caso, certo? A gente vai dar preferência para que, pela ordem alfabética, o radical fique no menor número seguindo-a. Logo, aqui nós temos um sec-butil e aqui nós temos um isopropil. Então, a gente vai dar preferência ao sec-butil, porque também, lembrando, os prefixos sec e terc não contam na hora de considerar a ordem alfabética, tá bom? Então, aqui ficaria 2, sec-butil, hidroxi, 6, isopropil, benzeno. Correto? Essa seria a nomenclatura oficial aí. Ordem alfabética, B, H, I. Agora a gente pode pegar e também fazer a nomenclatura usual para esse, substituindo o hidroxibenzeno por fenol. Então ficaria 2, sec-butil, 6, isopropil, fenol. Tudo bem? Gente, um parêntese sobre essa nomenclatura. Existem alguns livros que adotam não colocar a posição do grupo hidroxila e colocar o sufixo hidroxibenzeno. Existem outros que falam que a hidroxila é tratada como radical e mesmo sempre estando na posição 1, quando só tem uma hidroxila, deve ser colocado. E cada autor é de um jeito e a gente tem que respeitar essas diferenças que existem nos livros também, tá bom? Só um parêntese aqui. O hidroxibenzeno, o fenol, ele já foi utilizado como esterilizante hospitalar. Só que, por ele ser muito tóxico, ele deixou de ser utilizado aí. Ele tem um caráter ácido um pouquinho acentuado. Outro que a gente tem que mencionar aqui é o ortohidroximetilbenzeno, que a mistura do ortohidroximetilbenzeno com o meta-hidroximetilbenzeno e o para-hidroximetilbenzeno formam a creolina, tá? Que é aí um desinfetante agropecuário de baixo custo, tá bom? Então, ele está presente na creolina, que é um desinfetante agropecuário de baixo custo. Bom, então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Essa foi a parte 2. Até a próxima videoaula, onde vamos estar falando da Química 2, propriedades coligativas. Tchau, tchau.